No ar. Bom, gente, voltando no nosso segundo bloco, no nosso podcast, eu quero passar a palavra agora ao meu parceiro, Dr. Bruno Tinoco, um advogado brilhante, estudioso. Obrigado. Tenho muita admiração por você. Foi uma amizade que veio somar demais aí, nossa. E graças à minha esposa que estudava com ele, na verdade eles alugavam, uma turma aluga umas bancadas no espaço, e um dia ela chegou e falou assim, olha, tem um advogado lá que é estudioso demais, muito inteligente, você tem que fazer uma parceria com ele. E aí, olha só, deu certo. Aqui Network, estamos. né? Aqui Aqui estamos. Bruno de novo. O almoço está garantido, viu, Carlos? Obrigado pelas considerações. Convidem. Isso é relacionamento, gente, tá é vendo? lógico. Ele ganhou um almoço aqui. Doutora, conte para nós, para o nosso público, como é que foi a criação desse relacionamento, como é que você construiu, como é que você ingressou ao escritório do Carlos Camarota, como é que foi esse network para ingressar ao escritório? Conta só as coisas boas, né? Porque tem umas coisas meio complicadas no início. Não, especialmente o seu acesso a ele. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que falar as coisas boas e também falar o que foi de desafio, né? A vida não é só flores. Esse é o problema da moçada hoje, tá achando que é tudo, que não tem não na vida, né? E tem muito não. Sem dúvida, sem dúvida. O início da advocacia, ele é muito difícil. Para mim, ele foi muito difícil. Eu vim de estágios em escritórios que faziam assessoria para banco. Trabalhava com parte de banco, cobranças, ações de busca e apreensão. E ali eu comecei a minha carreira por ali, no estágio. Quando passei na OAB, eu tive 3 propostas de trabalho. Uma delas, inclusive, foi da advogada que era gerente de uma filial de uma assessoria de banco. E ali eu retomei esse trabalho agora como advogada, até então, nessa assessoria. Trabalhei nesse local por 2 anos. A advocacia, início de carreira, é extremamente difícil. Você não recebe honorários, você trabalha com valores fixos, horário, aquela situação desgastante, viajando com localizadores para ir atrás até de de lembrar, caminhão. né, doutora? Sofrido. Para fazer a apreensão, tem que acompanhar, ele viaja, faz isso, aquilo outro, assim, é desgastante. Saí dessa assessoria, foi, assim, comecei ali, saí dessa assessoria, tentei, vou tentar minha carreira e vou tentar me manter individualmente. Grande erro do advogado. A gente não sabe como que funciona a carreira solo, vamos atrás, está aguardando demanda, não tem relacionamento, não tem nada e o negócio vai apertando. Surgiu uma oportunidade, fiquei sabendo que o Carlos estava contratando para um advogado para trabalhar na parte dele de cobrança do escritório. Fui até lá, fiz uma primeira entrevista, gostaram da minha postura, eu falei o que eu já tinha de experiência, não era nenhuma experiência do métier do escritório, mas me sujeitei, falei, olha, aprendo, posso, quero, estou aqui. E assim começamos. Minha carreira com o Carlos começou dessa forma. Eu comecei como advogada de cobrança no escritório. Entre altos e baixos, assumi uma carteira grande, uma carteira sozinha, tivemos muitos altos e baixos, durante um período mais baixos do que altos, inclusive, né, Carlos? Muita cobrança, né? Nossa Senhora. Difícil, mas foi extremamente necessário, inclusive, para que eu pudesse amadurecer enquanto advogada. Eram demandas novas, eram outras questões, eu precisei estudar, eu precisei entender como funcionava e assim eu fui crescendo. Eu fui vendo oportunidades dentro do escritório e eu fui abraçando oportunidades e fui crescendo. Nesse crescimento, nesse delongar, você abre mão de várias coisas, você abre mão de estar com família, você abre mão de finais de semana, você abre mão de várias coisas, mas é necessário.
Sim. São caminhos, são percursos a se seguir. É um preço a se pagar. Exatamente, né, é um preço a se pagar. E através desse trabalho, o Carlos foi sentindo, foi vendo, veste a camisa, vamos criando uma relação de confiança e através dessa relação é onde estamos hoje na sociedade. Após um período, ele me convidou para ser sócia e aqui estamos até hoje. Estamos numa relação consolidada, sem dúvida nenhuma. Hoje, além de sócio, o Carlos é um grande amigo, um grande parceiro. Foi um mentor, sem dúvida nenhuma, porque trouxe para mim essa necessidade, essa informação que eu não detinha da necessidade do networking, da necessidade do relacionamento. Me mostrou, Letícia, a advocacia não é isso. Não adianta você ficar dentro do escritório, batendo petição. Você não vai conseguir se consolidar na advocacia, as pessoas precisam te conhecer, você precisa ser vista, as pessoas precisam entender, ninguém vai saber do seu conhecimento, da sua inteligência, de até onde você pode ir se ninguém te conhecer. Então, precisa. E a partir disso, foram tomando novos rumos. E hoje a gente tem essa parceria aí consolidada. Legal. É verdade. A credibilidade, ela se faz em função de você ser visto e você se mostrar, né? Porque quando você se fica só afastado de tudo, você pode até ter uma credibilidade, mas não é, a pessoa não te conhece, né? E isso é muito importante. Chega uma parte da advocacia que você tem que passar, mudar o significado. Hoje a Letícia, ela representa várias empresas e as pessoas escutam muito. E eu não preciso mais participar. Tem algumas empresas que eu nem participo mais. Ela é minha sócia, a gente é dono do escritório e eu respeito muito a opinião jurídica dela e tal. E o que eu estou falando isso? Porque todos têm capacidade de chegar e viver da profissão, né? É muito dolorido para mim quando eu vou contratar uma recepcionista e vem 100 currículos, vem 20 currículos de advogado com AB. Gente, é muito assim, a pessoa entrar como recepcionista, né? Eu já tive até essa experiência de contratar uma advogada como recepcionista, mas não deu muito certo porque psicologicamente a pessoa talvez não fique tão bem. Assim, quando alguém pergunta para ela, está trabalhando no escritório de advocacia, que bacana, está advogando? Não sou recepcionista, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que lutar, perseverar, estudar, né? Sair da caixa, né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, Bruno. Porque Exatamente. a construção da carreira, ela se faz muito em cima disso que você disse. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que trazer, no nosso caso, a advocacia, a visibilidade do profissional, aliada à sua técnica, e através daí a construção de relacionamentos e negócios. Nós estávamos conversando, doutora, que a advocacia é uma profissão, um campo muito propício para se negociar, que você consegue monetizar, além dos produtos jurídicos, através da construção de um bom relacionamento, a confiança com o cliente. É verdade. Eles passam a nos dar a abertura de outros negócios que não questões jurídicas dele. Sem dúvida. A gente está com o mindset ligado, Exatamente. A gente consegue pescar aquela situação, né, Carlos? Sim, com certeza. Fazer uma intermediação de negócio, uma situação que gere uma monetização para o escritório em produto extrajurídico, né? A advocacia tem muito isso. Exato. Eu, particularmente, achei isso sensacional na advocacia. É uma profissão apaixonante exatamente por isso. O advogado, ele é empresário, ele é um consultor de negócios, ele é um consultor jurídico, e isso é excepcional. Ele aproxima pessoas. Exatamente. Intermediações. Exato, são as oportunidades de negócio. Você tem que estar com o mindset realmente ligado, ver as oportunidades de negócio, aproximar clientes. Às vezes você tem um cliente que está com uma demanda, você tem um outro cliente ali que está com uma necessidade, você aproxima questões e aí você vai criando novas redes de relacionamento a partir disso e oferindo lucro. A gente precisa pensar nisso também, obviamente. Sim. Mas são processos, são processos. Construções, exatamente, né? são construções.
Exato. Mas olha só, a doutora Letícia estava falando sobre o começo de carreira, né? Eu tenho uma passagem da minha vida que quando eu formei, eu fui atrás de emprego em Rio Verde lá. E aí estava difícil, conversei com meu pai sempre foi um apoiador, assim, falou, filho, monta seu escritório. Convida 2, monta o escritório, põe lá e monta e tal. E aí tinha um professor da faculdade, eu chamei, tinha um escritório, falei, doutor, vamos trabalhar comigo, se eu trabalho no seu escritório, eu te dou uma mesa lá para você ir lá passar. Vamos. E aí eu convidei um outro amigo meu, ficamos em 3 lá, no Ganso lá. Enfim, aí eu tinha tive uma grande amiga que era amiga da doutora Isabel Cristina, que era juiz de direito na época e era diretora do fórum. E um dia eu estava numa reunião, conversando com a doutora Isabel Cristina e falando da dificuldade de clientes, e nisso ela, vou começar a mandar cliente para você. Por enquanto é pro bono, mas você vai ter alguma coisa, tá certo. E eu falei isso no sábado à noite, na segunda-feira de manhã, na terça-feira, tinha, sem brincadeira, umas 8 pessoas me aguardando na recepção. Só que eu atendi durante uns 4 meses ou 5 meses, em torno de 200 clientes. Toda pessoa que procurava, ela falava assim, vai nesse escritório que vai resolver a questão. Só que era tudo de graça, né? Foi um aprendizado, né? Eu falei, nossa, eu precisava ganhar dinheiro para pagar a despesa e chegava lá, era 6 a 8 pessoas. Mas foi muito bom para eu aprender a me relacionar com as pessoas. Com 21 para 22 anos, né? Eram cada casos muito familiares, era muita pobreza, era tudo, e você tinha que dar conselho, tinha que tentar resolver. E como vinha da doutora lá, e a doutora sempre que ia no fórum, eu falei, tá aí, como é que tá? Vou te mandar uma cliente. E aí chegou um dia, eu falei, doutora, eu agradeço agora, mas agora eu estou pegando, aí depois com isso eu peguei a Associação Comercial e Industrial, a assessoria lá, me convidaram com 23 anos para ser advogado deles, é uma outra história, e aí eu deixei, mas isso foi um aprendizado muito grande, assim, no início, relacionamento com pessoas, né? E necessário. Necessário. Sem dúvida, extremamente necessário. Isso é muito bom. Agora, eu e Letícia, a gente tem uma sinergia muito grande, às vezes a gente está numa reunião, isso que é muito importante quando você conhece a pessoa, né? O cliente fala alguma coisa, com o olhar que a gente verifica, um fala com o outro assim, a gente sabe realmente se o negócio vai dar certo ou não, enfim, eu acho que teve muitas passagens dessas que é muito importante, né? Enfim, eu acho que a gente tem que sempre estar voltado a outros negócios, grandes negócios. E aí, Bruno, me conte um pouquinho também aí, como é que é o seu relacionamento, Carlos, hoje em dia? O nosso escritório, ele se identifica muito com o tema do nosso programa. Nós estamos nos relacionando profissionalmente há alguns meses, né, os nossos escritórios. E é um escritório que, de fato, tem essa pegada negocial de construção de relacionamento. E nós estávamos conversando, comentando, de que é necessário o advogado ser um vendedor, porque os honorários nada mais são do que uma venda, um produto jurídico. Quando os nossos clientes, né, doutora, sentam à mesa conosco, você tem que convencê-la a comprar o quê? Seu produto técnico. Então, há necessidade de ler sobre venda, sobre persuasão. Então, essa gestão, essa capacidade de gestão do advogado, hoje ela é fundamental e acredito que vocês também desenvolvam isso internamente, né? Porque se a gente não consegue vender, a gente não desenvolve o outro aspecto nosso, que é o técnico. Sim. Então, você vê como ambos são importantes, né? É verdade. Se você tem a técnica e não sabe vender, Carlos, doutora, a sua técnica, você não vai desenvolvê-la na prática, né? É verdade. Eu converso muito com os nossos advogados de termos como meta fazer uma reunião com o cliente, eu não saio da mesa se o contrato não estiver fechado. Então, assim, de todos a gente utilizar de tudo que a gente consegue no quesito de vendas, de ser, inclusive, além de advogado, um profissional que se vende no mercado enquanto advogado, e a gente sair com o contrato fechado. Então, isso para mim é sempre o objetivo. Eu sentei com o cliente, fecho o contrato.
E tem toda uma preparação, né? Isso. Sim, sim, sim. E eu digo mais, assim, a gente ouve, né, a aflição do cliente e tenta, de uma forma ou de outra, de uma limitação do que pode ser feito, para a gente tentar resolver e tentar fechar o negócio, né? Eu vejo alguns profissionais voltados aí muito financeiro, muito valores lá, e o nosso escritório a gente até um pouco não sabe, até muito cobrar, né, doutor Letícia? A gente faz o nosso preço é mais, não é tão vultoso assim, mas é porque a gente tenta resolver isso, a gente vai crescendo, vai aumentando a base. Um cliente às vezes fica satisfeito e aí indica o outro, e é uma questão. E principalmente pela rede de relacionamento. A nossa, o que a gente busca? Eu quero fidelizar o meu cliente, eu quero ter o meu cliente, eu prefiro hoje, às vezes, receber menos, mas eu colocar este cliente na minha rede de cliente, Total. aí eu sei que ele vai me trazer, às vezes, outros clientes, outras questões, eu vou ganhar muito mais posteriormente do que, às vezes, a gente colocar um preço lá em cima. Eu perco esse cliente e eu perco oportunidade de várias outras negociações. Ter uma visão macro, né, doutora? Tem que ter essa não visão micro macro. daquele momento específico, claro, né? Claro. Tem que sempre ser dessa forma. Você dá uma olhada para a câmera que está fazendo a câmera aí. Ah, certo. Essas questões. O pessoal não repara não que é tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Até o Bonner, às vezes, a apresentação, porque nós não podemos errar, né? Mas Equipe maravilhosa aqui. Eu vou dizer uma coisa. Nós estamos passando uma fase de mudança e quem vai continuar no mercado é quem se atualizar, não somente tecnicamente, mas aprender a ter parceiros, aprender a conviver em grupos, porque sozinho vai ter muita dificuldade. A competição é muito grande, consequentemente, os valores dos serviços diminuem. Hoje não tem mais, a não ser que você seja muito renome, você tem um valor que é gigantesco, enfim. E eu acredito muito nas pessoas que, quando a gente faz uma parceria, dá certo, só tem a somar. O que eu digo para a moçada? Vá atrás de profissionais de todas as áreas e faz uma parceria. Se você não sabe essa matéria, procure quem sabe e faz uma parceria. Aprenda a vender o produto e trabalhe com a pessoa. Divida o seu ganho, mas com certeza você vai ter aí um sucesso. Eu fico vendo algumas pessoas que querem ir sozinho no percalço por, sei lá, vaidade ou por achar que vão ganhar mais. Mas nenhum grande escritório se faz por uma pessoa só, e sim por um grupo. A advocacia ela é uma profissão essencialmente coletiva, né, Carlos? O advogado solitário que quer caminhar só, ele só chega à página 3, isso é uma realidade. Né? De fato. Então, você se relacionar, inclusive com outros advogados, e tem até uma barreira, o advogado acha que os outros advogados, os outros escritórios são concorrentes, quando na verdade pode ser um aliado. Perfeito. Não é verdade? Cada um na sua expertise, na sua experiência, se somando. Então eu não consigo enxergar a advocacia de outra forma, a não ser de forma coletiva. Né? Não, concordo plenamente. Eu acho que a advocacia hoje, ela, como vem dizendo, está mudando a cada dia, e fico muito lisonjeado ainda de estar trabalhando no mercado e viver dela, né? Então isso que é muito importante. E doutora Letícia, me conte aí, parece que você vai casar, como é que é os preparativos juntamente com o trabalho, com vida, como é que está o estresse disso aí? Estressante? Estressante. Não é fácil, né? Não é fácil. Essas outras demandas que a gente acaba tendo aí no dia a dia tomam um tempo significativo. Mas estamos aí, enquanto mulher que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, precisamos, inclusive, nos ovacionar por isso.
Estamos caminhando, estamos caminhando. Tem um casamento para poder organizar. Inclusive, assim, estou tentando me organizar com muita antecipação, porque a gente, acredito como a grande maioria das mulheres ainda prioriza bastante a carreira. Então, a gente tenta somar, vai tentando agregar, à medida do possível, todo esse contexto. Mas está dando certo. Oh, maravilha, maravilha. E o Bruno também, aqui, além de advogado, pai, já está esperando o segundo filho, né? Isso, Segundo filho, Olha que delícia. Nós estávamos conversando no bastidores, né, doutora, em off, Verdade. essa condição, olha que interessante, assim que a doutora chegou, Carlos, de como a gente precisa construir um tempo para nós, né? A nossa vida é tão corrida, somos advogados, somos empreendedores, temos os nossos negócios paralelos, e como é necessário, né, doutora, construirmos nessa vida agitada o nosso tempo. O nosso tempo. Dedicação pessoal, dedicação para a família. Exatamente, termos algumas prioridades, nos priorizarmos fundamental. em certas questões, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, é necessário. Parabéns. Obrigado, doutora. Pelo filho, pela família, fico muito feliz. O casamento é muito bom, você vai entrar pro time, tem os seus desafios, tá? Eu já tô, meu Deus, casei em 2014, hein? É mesmo. O ano que vem faço 10 anos, sensacional. Bem, Bem-vindo ao time. Obrigada. nós estamos finalizando o nosso programa de hoje. No próximo bloco estaremos aqui com o Dr. Guto, que ele é um diretor executivo da TV Ponta Negra, lá de Rio Grande do Norte. O Leonardo Nunes, mais o doutor Eliel, que vai estar aqui nessa bancada. E espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo. Esse é o nosso segundo programa e esperamos vocês na próxima quinta-feira. A gente vai trazer um outro convidado. E eu quero agradecer, doutora Letícia, por aceitar esse convite. Eu sei que seu tempo é complicado. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, por mais uma vez a gente estar junto aqui. Prazer. E gostaria de só agradecer a Deus e aos nossos colegas por isso. Foi muito prazeroso, doutora, tê-la aqui conosco. Muito obrigada, igualmente. Foi um programa fantástico, tenho certeza que o pessoal vai gostar do convite ou do conteúdo. Tá? Muito obrigada, foi um prazer. Que bom. Foi um prazer estar com vocês. Ótimo. Obrigada a todos. Valeu.